Essa é uma produção da Sônica Podcasts Anywhere. Senta, que lá vem spoiler. Olá, olá! Onde você está, hein? Lavando aquela pia de louça gostosa? Ai! Preparando aquela rabanada especial, como a Bibi? Ai, que delícia! Decorando a casa todinha pro Natal, como a nossa lariposa? Jingle bell, jingle bell, jingle, jingle bell. Pois saiba que nos próximos 30 ou 40 e poucos minutinhos, você agora está na companhia agradabilíssima do Senta que lá vem spoiler, sua dose semanal de spoilers de filmes, séries e indústria do entreter. Eu sou o Renato Sansão e eu tô aqui para avisar, gente, que o ano já acabou para muitos de vocês, mas o SQLVS segue firme e forte por aqui. Além desse programa e também de Rebel Moon, que você escutou essa semana, na próxima a gente vai abrir os trabalhos de 2024 falando de Saltburn, lá da Amazon Prime Video, e também dos 10 piores filmes de 2023, aquelas bombas que a gente abraçou por puro amor ao hobby, mas preferia ter passado longe, viu? Bom, e para introduzir o papo de hoje, eu chamo aqui Larissa Chileguel, que na gravação de Rebel Moon tava pistola, mas parece que hoje tá mais tranquilinha, né, Lari? Oi, galerildes! Não tem como não estar mais tranquila, né? Hoje a gente vai falar sobre o filme Maestro, que acaba de estrear no Netflix. Tá feliz, né, Lari? Ó, hoje com a gente temos aqui também a presença sempre encantadora da Bibi Bueno, lá do Cinematógrafo, e que é a presidente do fã-clube do Bradley Cooper no Brasil. Bem-vinda de volta, Bibi. Eu acho que eu perdi minha carteirinha, ou ela queimou, ou eu sei lá, né? Eu taquei fogo nela, mas muito bom estar aqui sempre para falar de um filme que tá concorrendo, vamos falar que ele tá concorrendo a um monte de prêmio, né? Vamos deixar por isso. Ele é bonito de ver, vou falar isso, mas bom estar aqui para falar com vocês sobre, ou falar mal. Olha, por falar em bonito de ver, temos aqui o Jon Snow brasileiro nesse podcast para dar aquele glow especial na mesa de hoje. Vitor Brilhante, o popular Brilho, que ao menos aqui nos bastidores falou pra gente que tá sentindo o cheirinho de Oscar pra Maestro, hein? Olha, é isso aí, pessoal. Tô super animado pra falar. Acho que assim, vai ser uma viagem falar desse filme. Segurem firme suas batutas, viu? Segurem firme que vai chacoalhar, viu? Olha, antes da gente entrar com tudo na resenha sobre Maestro, fica aquele recadinho de sempre. Vai ter spoiler por aqui, mas como a gente é muito bonzinho, pode deixar que avisamos antes de começar, combinado? Ô Norbinha, segura a batuta enquanto a gente organiza a nossa pautinha por aqui. If summer doesn't sing in you, then nothing sings in you. And if nothing sings in you, then you can't make music. Something she told me. Hello, I'm Lenny. Hello, Felicia. Oh, she's so beautiful. Tell me about her. Oh, she's wonderful. She's a lovely girl. What age are we living in? One can be as free as one likes without guilt or confession. Please, I know exactly who you are. Muito bem, meus amores, o negócio é o seguinte, hein? Maestro é um filme que vai nos mostrar a complexa história de amor do Leonard Bernstein e da Felícia Montealegre, desde o momento que eles se conheceram lá em 1946 até o casamento de 25 anos e criação de suas 3 filhas. E é importante a gente destacar aqui, de largada, né, gente, que o Leonard, ou o Lenny Bernstein, foi o responsável pela composição da trilha sonora de musicais super aclamados da Broadway, como West Side Story, Peter Pan e também Candice. O maestro ocupou o cargo de principal condutor da Orquestra Filarmônica de Nova York durante 18 anos e se consagrou como um dos músicos mais importantes lá dos Estados Unidos. Sansa, eu acho bem importante você apresentar todas essas informações, porque parece que o filme não pareceu se importar tanto com isso. Brincadeiras à parte, o Leonard de fato foi um artista e tanto, merecia um filme, eu só não sei ainda dizer se é o filme que de fato ele merecia. Exatamente. Eu acho que o filme ele é lindo em alguns aspectos, é cheio de jeitões, né? Então muda o enquadramento, muda o tamanho da tela, muda a cor, muda a coisa.
mas falta mudar a história, né? Eu acho que, assim, sinceramente, tem muito a aprender com Tic Tic Boom, por exemplo. Eu já vou dizer que eu não tô comparando com coisas como Amadeus, não vou comparar com Tar, não vou comparar com nada. Eu vou avaliar, eu vou ser muito boazinha, vou avaliar o filme por si mesmo. E como eu falei, ele é bonito de ver, mas falta tesão, gente. Você vai falar de um filme sobre música, você tem que ter tesão, ainda mais do compositor desses, assim. Eu não senti essa paixão, assim. Ele se apegou tanto aos detalhes técnicos que faltou colocar isso. Ou ele fez um filme tão blasé, tão passável, como, aliás, o Nani Moretti diz no filme novo dele, que é sensacional, que chama Melhor Está Por Vir, ele tira sarro da Netflix, né? Ele fala, nossos filmes passam em 190 países. Então, ele ficou tão preocupado em fazer um filme que passa em 190 países, que vai agradar todos os públicos possíveis, que ficou aquela coisa reta, sem graça, sem emoção. Bibi, é o famoso sem peito e sem bunda, né? Ó, gente, um ponto curioso da gente trazer aqui é que o Maestro originalmente seria dirigido pelo Martin Scorsese, que acabou abrindo mão por conta dos seus compromissos lá com O Irlandês. O segundo cotado foi ninguém menos, gente, que o Steven Spielberg, que por sua vez estava envolvido com West Side Story, ou como a Bibi prefere falar, Amor Sublime Amor. Gente, no meio de tudo isso aconteceu o seguinte: o Bradley Cooper, que já era a primeira escolha aí para viver o Maestro, bateu um fio lá pro titio Spielberg e convidou ele e a sua equipe para ver a premiere de Nasce Uma Estrela, que é um dos filmes favoritos aqui do nosso Brilho. Ele ficou encantado, colocou o projeto nas mãos do Bredão e foi se tornar o produtor do filme junto com seu parça Martin Scorsese. Um filme que começa a passar muito de produção para produção sempre vira aquele miojo feito no brigadeiro, sabe? Você começa a tacar requeijão, queijo ralado, aí você acha um resto de bisnaguinha e passa junto. Então, assim, vira uma bagunça que, no fim das contas, o filme perde o fio da meada de quem era o idealizador das coisas, de como o projeto ia ser conduzido. Então, eu acho que toda essa tomada de decisão aí levou a uma maçaroca absurda. Mas ainda assim, quando ele vem com o peso desses dois nomes, né, do Scorsese e do Spielberg nas costas, é um filme que ele naturalmente já nasce para ser prejudicado por essa fama que vem ali junto com ele. Não tem como a gente não colocar expectativa. É impossível. E aí gera problemas, é inevitável. Eu meio que ignorei a hora que eu vi isso, eu pensei, vai ter, né? Vai ser um baita de um filme, porque tem um baita do orçamento, tem um peso por trás. Mas ele também quis agradar a família, inclusive ele falou isso em entrevistas, acho que tinha até a filha dele, do Bernstein, falando, assim, que tinha gostado muito do filme. Então ele fez isso, ele fez um filme para agradar todo mundo, os produtores, o público de 190 países, a família. Ele é tão sem profundidade, assim, tão comum, que é isso. Ele agrada a todo mundo, fica todo mundo contentinho assim, e depois esquece. Bom, gente, seguindo aqui com a fichinha do nosso filme Tok Stock e passando pelo elenco, além do Bradley Cooper, que ano após ano tem estrelado produções de altíssimo calibre em Hollywood, temos aí a Carey Mulligan no papel da sua esposa e atriz Felícia Montealegre, a Maya Hawke como uma das 3 filhas do casal e participações breves, porém interessantes, aí do Matt Bomer, lá de Magic Mike, e também do Gideon Geek, lá de A Maravilhosa Senhorita Maisel, como interesses amorosos do multifacetado Lenny. E eu queria saber se mais alguém do elenco chamou a atenção de vocês, queridos. Eu acho que não. Na verdade, pra mim, o maior destaque do elenco foi a Maya Hawke, que em pequenas participações conseguiu entregar um pouco mais de sentimento do que as outras pessoas. De resto, eu acho que grande parte do filme são rostos bonitos. O Matt Bomer, que apareceu e só estava lá para posar, praticamente. Olha, não tem ninguém mais que eu queira destacar, mas eu acho importante falar sobre a escalação dos personagens principais, porque o Bradley Cooper não é judeu e a Carey Mulligan também não é latina, e pessoas falaram sobre essa falta de representatividade que esse filme traz, e que é muito importante a gente destacar também. E claro que a gente acaba caindo nas questões de orçamento desses grandes produtores, que acabam colocando rostinhos conhecidos e já aclamados por Hollywood, o que acaba prejudicando esse lado. Muito bem lembrado, Alari, dizer isso. Eu vejo qualquer filme com a Carey Mulligan, qualquer um, inclusive ela está sensacional. Mas é isso, custava você selecionar pessoas mais próximas, inclusive tem o
o maquiador falando sobre, nossa, o empenho do Bradley Cooper por causa do nariz, ele queria um nariz igual, ele queria falar nasalado, isso e aquilo. Podia botar outro ator, não podia, meu querido? Você já tá dirigindo, né? Você já tá lá no roteiro também. Então, que tal você, né, ceder esse espaço? Mas não, quero fazer tudo, sou muito foda. Aí fica essas coisas aí. Ô Bibi, lembrando, né, eu tava falando com o Marcudo em off aqui, ele perguntou se rolou um lugar estranho, né, desse nariz do Bradley Cooper, tipo a dentadura do Rami Malek lá no Bohemian Rhapsody. E eu comentei com a Lari que tem um quesinho da careca, né, do empresário lá de Blackberry, que você fala assim, gente, de onde veio essa careca, de onde veio essa dentadura, da onde veio esse nariz, mas isso é papo pra daqui a pouco. Bom, e antes da gente começar a nossa resenha a Vera por aqui, 2 coisinhas importantes. Primeiro, aproveite para seguir a gente no seu agregador de podcast favorito e dar 5 estrelinhas para ajudar a levar a palavra para os fãs de Bradley Cooper e também filmes de orquestra. E segunda, o Dona Lariposa ativa pra gente aí a sabedoria das multidões, que eu tô curioso para saber que público e crítica tem achado desse maestro. Manda bala. Olha, Sansa, antes de falar da percepção do público e da crítica, eu acho legal trazer aqui que Maestro, com todos esses nomes poderosos nos bastidores que você trouxe, custou aproximadamente 80 milhões de dólares e tem aparecido com algum destaque na maioria dos festivais ao redor do mundo. Até aqui, são 72 indicações a grandes prêmios e 10 vitórias. Entre elas, um Gotham Awards para Bradley Cooper, um Palm Springs Festival para Carey Mulligan e melhor filme no AFI Awards e no Las Vegas Society Awards. E indo para as notinhas, o filme tá indo bem. Olha só, 7 de 10 no IMDb, 77 de 100 no Metacritic, 3.5 de 5 no Letterboxd, e no Rotten Tomatoes, ele conta com a aprovação de 80% da crítica e 79% do público. Mas chegou a hora da gente falar do que realmente importa aqui nessa bagaça, que é claro a opinião do Senta Que Lá Vem Spoiler. Então, Dona Bibi, ainda sem spoilers, traga para nós as suas primeiras impressões sobre Maestro. O filme é uma filarmônica de Nova York ou uma bandinha de fanfarra de evento de bairro? Eu acho que ele tá mais pra show no... Vocês lembram do Projeto SP? É uma coisa menorzinha, assim. Porque, assim, visualmente ele é grande. Você imagina, nossa, uma filarmônica, uma sala São Paulo. Mas ele não entrega isso. E como bem lembrou o Sansa no começo, não é um filme sobre ele, no fim das contas. É um filme sobre o relacionamento dele com a esposa. Então o pessoal que tá indo esperar um filme de, depois do Tar, aquelas coisas... Não, gente, não é. É sobre o relacionamento dele com ela. E como isso muda, né? Sem spoilers, isso muda com o tempo. Pra mim, o filme faltou mostrar mais... como eu falei antes, essa paixão dele pela música e como isso influencia a relação dele com a esposa, porque aparece muito pouco. Ele mostra a música pra esposa, tudo e tal, e aí meio que some a música, né? Fica um detalhe, você ouve as coisas, mas assim, vira uma coisa muito em segundo plano, e isso era uma coisa importantíssima na vida dele, né? O filme, a princípio, sem trazer nenhum tipo de spoiler, ele... pode ser visto também como um retrato da própria forma que o Bernstein pensava, né? Que é uma coisa que é pontuada ao longo de todo o filme, né? Você não tem nenhum foco, você não tem nenhum direcionamento, aprofundamento nas coisas, você faz muita coisa, e o filme acaba transmitindo isso também. Ele tenta abordar muitos temas, muitos momentos, muitos sentimentos, sem se aprofundar em nenhum, e fica essa velocidade de coisas, de loucura. O filme, apesar de ser um filme sobre música, né, clássica, né, sobre orquestra, que é aquela coisa que você tende a se aprofundar, a se deleitar, ele parece mais um festival de música eletrônica, que tá sempre na correria, sempre no coisas assim, batendo na sua cabeça e martelando de ideias, opiniões, coisas que você tenta pegar e estão passando voando na sua cara. Né? Então eu acho que essa foi a primeira impressão que eu tive do filme. Eu comecei a ter esse sentimento ali mais pro final, quando o filme dá uma desacelerada, e aí quando eu falei, putz, vou assistir de novo, eu vi que tem essa latência muito grande da percepção, que parece que o filme, de fato, como a Bibi falou, né, não é um filme sobre nenhum dos personagens, mas sobre o relacionamento entre eles, mas no fim das contas parece um retrato muito mental do Bernstein, né? O Brilho, você sabe que eu concordo muito com o que você tá falando, mas pra gente ter um retrato mental do Bernstein, que de fato é um cara muito curioso e complexo, faltou uma direção mais elaborada, né? Faltou uma direção mais criativa, faltou a gente sair um pouco
dessa coisa flat que a Bibi falou para agradar 199 países, né? Eu vi um comentário, gente, muito curioso no Letterboxd, que fala que Hollywood anda tão sem ideias que eles já estão metendo prequel de Tar, né? Eu achei isso muito bom. E se a gente for olhar pra Tar, que é um filme que o Marcudo sempre elogia, lá a gente tem aquela coisa do peso do talento, né? A gente sente o peso do talento da personagem da Cate Blanchett. Aliás, numa atuação sublime da Cate, uma das melhores atuações de uma das melhores atrizes da geração dela. A gente tem uma direção, cara, completamente diferenciada, né? Muito subjetiva em vários momentos. E novamente, trazendo a Bibi aqui, a gente tem a música muito presente, ainda que em pequenas partes. Aliás, a trilha sonora de Tar é sublime, é fantástica. E se a gente for olhar, gente, um outro filme que dá pra fazer uma relação, eu já mencionei anteriormente, que é Bohemian Rhapsody, um dos favoritos do Marcudo, que tá sempre elogiando, a gente tem lá a dinâmica do casal hétero com o marido gay, né? E a gente tem isso feito de uma forma mais interessante, né? Essa química ou ausência de química proposital, ela precisa ser sentida na tela, né? E lá no Bohemian, apesar da gente ter muitos problemas no filme, eu acho que isso é bem transmitido. A gente sente esse peso, a gente sente essa dor, a gente sente essa falta, principalmente do lado da mulher, já que ela vê o marido com outros interesses, né, declarados e claros e até descobertos lá no filme. E eu comentei com a Lari mais cedo, eu preciso repetir aqui, que pra mim o Maestro é tipo um Paris 6, gente. Né, aquele restaurante que tem várias e várias franquias em várias cidades, principalmente em São Paulo, que posa, né, de topzera, cobra caro, tá lotado de pratos com nomes de famosos, mas tem gosto de blefe e até de comida congelada, sabe? Mas é um prato bonito. O problema é que faltou um tempero. E sem um tempero gostoso, bem elaborado, não vai, né? Fica sem gracinha. Tô com vocês. Eu gostei do filme, mas eu acho que eu gostei um pouco mais. E preciso fazer um comentário que eu realmente acho que influenciou a minha experiência. Que eu tô vindo de uma leva de filmes como Trocados, Rebel Moon, que me deixou vacinada, sabe? Eu realmente tive uma sensação boa vendo o Maestro. Foi uma experiência cinematográfica legal depois de tudo isso. Foi tipo assim, um respiro. O cinema ainda existe, obrigada. Então, o meu termômetro, ele tá no meio termo. O que também é um problema, né? Porque essa sensação morna também não quer dizer que o filme seja excelente. Mas é aquele típico filme que tem uma história que a academia, que Hollywood gosta, que costuma premiar. Tem ali um grande maestro e compositor americano, ou seja, ele é relevante para a história do cinema, o que a galera da indústria gosta de contar, não tem jeito. Isso também, na parte de divulgação, acaba colocando o filme num lugar de grandes expectativas, o que é muito ruim pra gente, espectador, porque a gente espera um filme que ele não tá se propondo a contar, né? Então, esse é um filme com uma apresentação que simplifica muito um enredo denso, que tem atuações das quais eu gostei muito, tem um design de produção bem feito, uma maquiagem que realmente acompanha o envelhecimento dos personagens. Ele se propõe a fazer algo bem feitinho, mas ordinário, ou seja, sem graça. Aproveitando o comentário da Lari, eu preciso falar um negócio aqui, porque eu quero muito saber a opinião de vocês. A Lari fala bonitinho, mas ordinário, né? Que pra mim é o Bradley Cooper, né? É um ator muito mais do que bonitinho, ele é muito bonito, né? De fato. E eu gosto dele em Se Beber Num Case, né? Que é mais de um filme lá atrás. Acho ele divertido, acho que ele vai bem na comédia. Agora, Hollywood tem pintado e tem dado oportunidades em sequência pro Bradley que pra mim ele não tem aproveitado tão bem. Eu acho que tudo que ele participa, ou quase tudo que ele participa, é extremamente flat, é extremamente previsível, né? E acho que ele não entrega mais uma vez aqui. Então, sempre que eu dou uma olhada nas listas, né, favoritos para as grandes premiações, Oscar e tal, e eu vejo entre os 5 melhores o Bradley Cooper de novo, por uma atuação mais ou menos de novo, com um nariz esquisito, né, misturando o Lulu Santos com um sotaque de Rock Balboa, uma coisa meio esquisita. Cara, eu achei, assim, uma atuação qualquer coisa. Não sei se vocês compartilham dessa opinião ou vão por outro caminho. Eu concordo, acho que, assim, das atuações do filme, a do Bradley Cooper foi a mais sensal, que deu menos profundidade ao personagem, né? Que, diferente, eu já senti bem mais na Carey Mulligan. Eu senti um pouco mais de qualidade técnica na atuação pra trazer isso desde o começo. Pra mim, assim, né, a história como um todo da Felícia, né, como foi representada no filme, foi muito legal. Dela ficar na sombra, até uma cena super emblemática, né, que ele tá lá regendo
a orquestra e ela tá lá na sombra observando, mas você vê que ela deixou todo o desenvolvimento de vida dela um pouco para trás, né, em prol de apoiá-lo, né? Então isso, nela eu vi muito forte, mas no Bradley Cooper eu vi muito sem sal. Começando de trás pra frente, eu acho que é muito mais um problema do filme, da forma como ele conta, do que da personagem em si, dos feitos que ela tem. Porque indo atrás de quem foi a Felícia, né? Ela teve uma grande carreira, foi uma super atriz, ela construiu o seu legado, ela não esteve à sombra dele. Então, acho que é um problema do filme em representar essa mulher como a parceira do Leonard. Depois eu vou falar um pouco mais sobre o roteiro, mas na pergunta do Sansa com relação ao Bradley Cooper, ele se tornou um ator de uma nota só, pegando o trocadilho de fazer um compositor aqui, um musicista, né? Esse personagem tão eloquente e com tantas e tantas camadas, assim, tanto de como ele foi como artista, mas tudo aquilo que ele conquistou na vida pessoal, assim, da sua bissexualidade, de um casamento por horas felizes, outra infeliz, porque uma coisa é você aceitar uma situação dizendo vai dar tudo certo no início do relacionamento, tipo, confia em mim, eu amo você e a gente vai fazer acontecer. Agora, quando começa a desandar e quando começa a surgir os desafetos, os relacionamentos extraconjugais e tudo mais, isso vai desandar. Só que a forma como o filme coloca, ou na verdade não coloca as entranhas, essas feridas daquilo que aconteceu ali, e de que isso de alguma forma vai sim prevalecer na obra que ele constrói, o filme fica devendo. A gente tenta trazer isso, mas o filme em nenhum momento ele traz essas nuances. Exatamente o que fizeram com a Felícia, também senti que fizeram com o Leonard, que foi um cara que também atingiu diversas coisas e vários patamares importantíssimos da carreira de ambos foram deixados muito de lado. Então, assim, é aquilo que você até trouxe, né? Um filme que representa um personagem importantíssimo da cultura americana, mas, sinceramente, quem não tá na cultura, né, não faz ideia de quem... Não consegue ter a grandiosidade, né, a dimensão do que essa pessoa atingiu na vida dela. Não vou mais falar sobre ele, mas eu vou falar que se é o que você falou sobre o nariz, bom lembrar que em 2003 a Nicole Kidman ganhou por As Horas no papel dela de Virginia Woolf, e o pessoal ficou falando, mas ela ganhou por um nariz, né? Porque a maquiagem do nariz, tudo e tal. Será que vamos ter isso de novo? Não que a Nicole Kidman não seja uma grande atriz, mas tínhamos algumas atuações mais impressionantes, né? Talvez. E atenção, pessoal, a partir daqui a gente vai falar sobre spoilers do filme. Então, se você ainda não assistiu, tá dado o recado. Muito bom. Bom, minha gente, nas suas 2 horas e 10 de duração, o maestro tenta basicamente contar 2 histórias, né? A biografia, per se, do famoso maestro Leonard Bernstein e também o seu conturbado relacionamento amoroso com a Felícia Montialegre. Queria saber, gente, se na opinião de vocês, o Bradley Cooper, que é ator, diretor e roteirista, conseguiu ser bem sucedido nessas 2 missões. Conta pra gente, Bibi. Pra mim, não. Ele não chega lá. A fotografia é belíssima, muito interessante o efeito de um passado. Na verdade, tudo é passado no filme, né? Mas o passado, antes dos problemas, antes dele assumir que ele quer assumir a sua bissexualidade, porque ela já sabia que ele era quando ela casou com ele, né? E muda o tom. Então você tem o colorido, e o colorido traz toda uma gama de problemas. E pra mim a impressão que ficou dele pelo filme é que ele é um egocêntrico, um cretino do egocêntrico, porque ele apaga nas entrevistas dele falando, tem umas cenas assim, que estão fazendo umas entrevistas, a impressão que eu fiquei dele é tipo assim, que pessoazinha ruim. Aí eu lembrei do Passages que a gente viu, inclusive eu vi na mesma cabine do Sansa, e é tipo assim, é o cretino, é o bissexual cretino que quer aproveitar tudo. E desculpa, gente, eu acho uma propaganda péssima pro pessoal bissexual. É horroroso. Nós temos 2 filmes, né, atrapalhando toda essa coisa. Porque o cara não assume, não separa as coisas. Então, a segunda parte é sobre ele não administrar a vida dele e botar a culpa na esposa, ele bota a culpa em tudo. Para mim, ele não aprofunda a música, mas nós temos cenas belíssimas, quando finalmente tem um pouquinho de paixão, tem um pouquinho de música, e ele assume que ele foi um cretino, que é a cena da igreja. Ali eu falei, parabéns, você fez uma cena belíssima, você colocou a música, você colocou a importância de assumir os seus erros, né, e move on, né, agora você vai.
Mas, pra mim, faltou muita coisa. O filme vai ganhar prêmio. Vai ganhar prêmio, provavelmente, por causa da música, vai ganhar prêmio por causa da fotografia, mas de resto, não, gente, não dá. Assim, a Carey Mulligan tá fudida de boa, ela tá sempre excelente. Mas não tem química entre os dois. Não tem nem química entre aquele bando de homem bonito. Nossa, quanto homem bonito na versão do preto e branco. Você fala assim, agora vai dar uma liga. Não tem liga. Não funciona, não tem liga. Ele não tem química com ninguém. É isso, é um cara que pegava todo mundo e você não vê química com ninguém no filme. E que provavelmente sonhava com as músicas e acordava com elas prontas, né? Porque no filme estão todas elas ali, não pode pirilim-pim-pim e tá tudo certo. Mas antes de só descascar coisa ruim, que eu achei que eu ia estar mais na vibe do amor e já tô aqui no modo Lari Lévola junto com vocês, eu quero falar uma coisa do qual eu gosto no filme, que é a escolha de não cair lá naquele maldito clichê de biografia da galera importante. Qual a intriga com os pais? Por que ele é assim? Quando ele se apaixonou pela música? Quando ele se apaixonou por aquilo? Sabe aquela coisa bem introdutória? O filme ele já vai direto ao ponto. Mesmo que ele não desenvolva muito bem esse ponto, eu acho que ele se distanciou daquela vibe episódica desse estilo de filme que me irrita muito, já é muito previsível, assim, então é um aspecto que eu gosto bastante do filme. Mas ele passa batido nos momentos de apresentar os grandes feitos do profissional do Leonard também. Então, assim, ao mesmo tempo que ele tem uma coisa boa, ele não sabe aproveitar essa deixa de um ponto interessante do roteiro para ser um filmaço, né? A sensação que dá com o filme é que ele não passa de uma propaganda de um cara que foi, tipo, importante pro cinema, pra composição, pra orquestra. É um filme que foi aprovado pela família, tipo, sim, esse foi o meu pai, não vai pegar feio pra ninguém, então a gente aprova esse roteiro. O que é bastante delicado, né? E pra enaltecer e fazer coro junto com a Baby na atuação da Carey Mulligan, eu quero dizer que, cara, eu gostei muito. Essa personagem me deixou realmente, sabe, com o coração na mão, assim, especialmente quando ela descobre a doença ao término do filme, né, que ela tá com câncer. E tem uma cena no qual ela recebe uns amigos, a câmera foca muito nela e na reação diante daquilo que ela pensa, daquilo que ela sente, que ela não tá nem aí com aquilo que eles estão falando e ela tá completamente ressentida. E é de uma delicadeza muito grande, ao mesmo tempo que a personagem se mostra a todo tempo muito forte também, com tudo que ela lida dentro da família, com o seu relacionamento, tentando ainda manter a imagem do marido perante os filhos, porque quando a filha escuta uma fofoca, não é ela que vai resolver isso, ela fala, converse com o seu pai, e é isso que a filha realmente faz. E a gente percebe que ela é ressentida com tudo isso, mas não deixa de ser uma mulher forte. Ô Lari, mas eu vejo um paradoxo nessa atuação muito boa, como sempre, da Carey Mulligan, porque eu vou comparar aqui com Johnny Jr., por exemplo, né? Johnny Jr. a gente tem dois atores fabulosos, um jogando pro outro o tempo inteiro, e eles dividem muito bem a tela. Né, eles são muito generosos um com o outro e as duas histórias são bem contadas. Afinal de contas, são dois personagens super importantes para a história também. Aqui eu fico com a impressão de que quando a Carey Mulligan rouba a cena, porque ela é uma atriz que rouba a cena, o filme deixa de ser do Leonard, cara. Ele dá uma sumida, ele desaparece, tem várias cenas sem ele e do meio pro fim fica mais sobre ela do que sobre ele e nunca sobre os dois. Né, voltando a trazer a comparação do Johnny Jr. A Bibi mencionou muito bem a cena da igreja, né, que eu acho que é a cena mais bonita do filme, tanto musicalmente quanto amorosamente, né, linda cena mesmo, mas ela é um oásis, né, no meio de uma coisa completamente flat dentro dessa relação, então ela não tem o punch que ela poderia ter. Então eu gosto, viu, Lari, demais da atuação da Carey, só que eu fico nessa, não é culpa dela, tá, gente? Não é culpa da Carey Mulligan, mas eu fico, o roteiro e a direção não ajudaram muito a ou separar ou uni-los, né? Ou isso ser um Bohemian Rhapsody, a gente ter um estudo de personagem, ou Tar, viu, Bibi, ou Amadeus, ou a gente ter um Johnny Jr. onde a gente conta a história dos dois de uma forma mais fluida. Eu não sei, acho que faltou uma direção mais apurada, ou um roteiro mais interessante, talvez se eles chamassem alguém tipo Lin-Manuel Miranda, a gente pudesse ter mais química, né, mais calor num filme
que vai de morno pra frio. Aqui agora eu vou fazer um questionamento bem simples e que eu realmente não tenho a resposta, tá? Mas eu me pergunto o que se passa na cabeça da pessoa que quer dirigir e atuar num filme. Porque assim, já é difícil dirigir, aí você dá conta da atuação, daquilo que você vai equilibrar em tela. Eu acho que querer abraçar o mundo é o que acaba prejudicando. E o Bradley Cooper não sabe pra quem que ele quer dar o destaque aí, sabe? Concordo, e dirigir e atuar pra mim é um problema muito forte, porque você perde, principalmente quando você é o diretor e, vamos dizer assim, o ator principal de fato, né? Você acaba perdendo o ritmo, a percepção externa, porque você não consegue pegar quais são suas falhas, qual é o caminho para onde as coisas estão indo, você não consegue ter uma visão externa para te apontar onde as coisas poderiam melhorar. Você fica preso na sua própria cabeça, como ator e como diretor, e para mim corre muito risco de estou sempre certo, aqui é o meu filme, é o meu papel, e você não consegue complementar, somar. Aí eu vou defender alguns casos, porque há casos e casos. Nesse caso, eu acho que ele não devia mesmo. Mas voltando de novo ao Nanni Moretti, que eu adoro, porque ele dirige e ele atua, mas ele fala sobre ele fala sobre o cinema. Então aí funciona lindamente. Mas nesse caso, não. Ou então quando o diretor é roteirista, também funciona, porque ele tem uma ideia. Nesse caso, faltou. Então eu acho que não é sempre. Existem casos e casos, mas nesse caso atrapalhou muito. Viu, Bibi, em cima disso que você falou, eu acho que o Clint Eastwood, né, na carreira dele como diretor, ele é sempre protagonista, né, dos filmes dele, ou co-protagonista dos últimos filmes, pelo menos os últimos 10, 15 filmes que ele fez. E ele tem esse talento, mas aí não dá, desculpa, pra gente comparar, né? O Bradley Cooper, que tem 2 filmes como diretor, com o Clint, que tá aí na indústria há décadas e décadas, né, Brilho? Com certeza, com certeza. Mas falando de nível técnico, de fotografia, eu acho que o filme tem quadros muito lindos também, assim, cenas muito bonitas. O primeiro plano sequência que se dá logo após a abertura, eu acho muito legal, dele caminhando pela orquestra e tudo mais. Mas, de novo, né, qual que é a grande percepção que fica pra mim? Ele é um filme cheio de ideias, cheio de coisas que ele quer colocar. É um filme que pega e na hora da cozinha, olha todos os temperos, orégano, pimenta do reino, etc. E fala, pô, gente, vamos colocar tudo e ver o que vira? É o Paris 6, né, com o Porpetone à la Luísa Sonza, por exemplo. Exatamente. Tem uma outra coisa que eu quero pontuar aqui, e eu não sei se foi a minha interpretação, se vocês concordam ou não, mas enfim, me incomoda essa coisa de, embora a fotografia seja muito bonita, mas de colocar uma parte do filme em preto e branco, depois colorido, o formato no início é quadrado, depois ele vai para um widescreen, acompanhando a evolução do cinema de alguma forma, querendo, eu acho que é o que o filme de alguma forma quer, mas não passa. De forma coerente, passar a percepção de algum personagem ou de como se enxerga no início e depois como ele se transforma, mas eu acho muito mais olha o que eu sei fazer do que realmente está servindo a favor da linguagem do filme e a narrativa, sabe? Eu vou ter que defender, ó que horror. Já tô arrependida de defender. O que eu entendi foi, aquele começo preto e branco é um passado idílico. É como se fosse um filme antigo, é tudo lindo e maravilhoso, ele conheceu, ele compôs as músicas, tá tudo bonito. A hora que começa a dar treta, você põe a cor, porque é a realidade jogando na sua cara o que realmente foi o relacionamento deles. Então, eu entendo esse preto e branco, esse colorido assim, porque inclusive a cena de amor, que não é de amor, porque não tem paixão, não tem nada naquela... Ela é muito bonita visualmente, os detalhes assim, né, da cena de primeira noite deles, mas falta muito. Mas pra mim é isso, ele quer dar um choque de tipo, a realidade aqui é colorida. Bom, minha gente, a corrida do Oscar 2024 promete ser super acirrada, com filmes como Assassinos da Lua das Flores, Oppenheimer, Pobres Criaturas, Barbie e Anatomia de uma Queda liderando aí as bolsas de apostas. Nesse contexto, gente, vocês acham que Maestro tem chance de levar alguma categoria, tipo ator, trilha sonora, cabelo e maquiagem, por aí vai? Sim, Sansa. E digo mais, não apenas essas categorias. Lembrem-se que há 2 anos, Coda levou o melhor filme, por ser aquele filme Água com Açúcar, que diante do método de votação da academia ficava ali no meio termo, aquele que aparece em 3º, 4º lugar.
e aí de repente surpreende na reta final, porque ele não ofende ninguém, é aquele filme politizado, que tipo, ninguém faz aquela cara muito feliz, mas também não faz a cara muito feia. Então, anotem o que eu tô falando, que pode surpreender, tá? Não tô dizendo que é o que eu gostaria. Eu tô dizendo que tudo pode se esperar do Oscar. Mas, além disso, Carey Mulligan, pra mim, ela tá num baita de um papel mesmo. Vamos ver o que vem por aí de indicações. O Bradley Cooper vai aparecer como ator. Eu não tenho dúvidas disso. Talvez como diretor não apareça, mas enfim, ele é um cara com costas quentes. E a gente sabe que a indústria de Hollywood tem o lobby, gente. Não tem o que fazer. Querendo ou não, tá lá os 2 cineastas mais importantes atuais da indústria, Scorsese e Spielberg, estão dando ok, esse cara é importante pra gente. E eu acho que ele deve ser um cara muito legal e carismático mesmo, tá? De verdade. Talvez profissionalmente a gente tenha algumas ressalvas, mas que ele deve ser um cara bacana por trás dos bastidores, ele deve ser, porque senão ele não tava ali. E cabelo e maquiagem também. Eu acho o design de produção muito bonito do filme. Eu gosto muito. É algo que a gente não adentrou aqui, outras coisas se tornaram mais importantes no nosso papo, mas eu acho que a parte de figurino pode aparecer. Eu concordo super com a Lari aqui nesse sentido. Pra mim, o filme, ele tem grandes chances de ser reconhecido pelos seus aspectos técnicos, né? Então, produção, maquiagem, som, mixagem, né? Todas essas questões onde o filme tem chance de ser reconhecido e levar algum carequinha, né? Mas no fim das contas, eu acho que em relação às atuações, com exceção da Carey Mulligan, que pra mim é muito... Tem uma chance aí grande. Gostaria, né? É um gosto pessoal. Eu não gostaria que o Bradley Cooper nem fosse cotado pra parte do melhor ator nesse filme. Mas... conhecendo a academia como é, bem provável que esteja lá. Eu juro que se Zona de Interesse não ganhar melhor som, eu vou gritar. Pobres Criaturas, que eu ainda não vi, vai estrear no começo do ano, mais ou menos, ele vem fortíssimo. A Emma Stone disseram que só não ganhou mais prêmio porque era amiga do diretor, né? Tava em Veneza. Mas eu acho que... Mas realmente, vai ganhar várias coisas técnicas. Eu prefiro que outros ganhem. E assim, lembrando, Oscar não é Cannes. Então, o que o povo acha maravilhoso em Cannes não é o que ganha Oscar. Vamos ser honestos, né? Vamos ser bem honestos que é isso. Tudo muito bom, tudo muito bem, mas ó, chegou a hora da gente dar as nossas notinhas por aqui. E eu quero saber de 0 a 100 quantas poltronas amarelas vocês dão aí pra Maestro, que tá esperando todo mundo na Netflix e também em algumas poucas salinhas de cinema por aí. E agora, hein, Lariposa? Olha, eu vou dar 62 poltronas amarelas, porque é aquele esquema, se a gente taca um pouquinho de ketchup, uma maionese nessa pizza, dá pra comer com um sorrisão e os paulistas vão ficar chateados, mas tudo bem, corremos o risco. Olha, eu vou acompanhar a Lari nessa. Eu tinha mentalizado 61, né? Então aí fica a minha nota mental que estava pronta. Mas eu acho que é isso. O filme, ele vem com uma excelente proposta. Se você... Eu nem gostaria de dizer que aquele filme que se você desligar a mente e deixar a história rolar, você vai aproveitar tanto assim. Mas ele é um filme muito bonito. Então acho que é uma nota justa pro que ele entrega. Eu vou dar 58, porque eu cogitei dar 50, aí eu falei, não, tem várias coisas interessantes e bonitas, eu vou dar 58. Gente, antes da minha nota, eu preciso mencionar, viu, Lari, que ketchup, principalmente maionese na pizza, puta, Lari, mas assim, cara, faria esse filme ficar com 5 ou 6 poltronas amarelas, mas ó... Vou dizer que nosso papo aqui, o filme cresceu um pouquinho, tá? Eu tava meio azedo, eu ia dar pra Maestro umas 30 poltronas amarelas, mas cresceu o nosso papo, vou deixar a Maestro aqui com 35 poltronas amarelas. Muito bem, consultando o abaco aqui do Senta que lá vem Spoiler, ficamos com a média de 54 poltronas amarelas para Maestro. E é isso aí, minha gente. Nós vamos ficando por aqui, sempre lembrando que toda semana tem episódio fresquinho do Senta que lá vem Spoiler pra você escutar aí. Preparando aquela ceia que dura uma semana, fazendo aquela fezinha
pro Réveillon ou zapeando pelos serviços de streaming e salas de cinema em busca da sua próxima aventura. E por enquanto, muito obrigado pela companhia, queridos. Obrigado a todo mundo aí. Só para uma nota final para os amantes de easter egg, fica aí então uma passagem do Bradley Cooper com Terence Fletcher de Whiplash para aprender um pouco mais a conduzir orquestra, tá? É bom, porque a gente vem conversar do filme mais ou menos e a gente ri, se diverte, faz o filme ter valido a pena. Tchau pra vocês, acompanhem e vamos ao cinema, gente. Eu falo isso toda semana, por favor, vamos ao cinema. É isso aí, pessoal. Eu amei o nosso papo e quero desejar também um super final de ano pra vocês, um Feliz Natal. A gente se vê ano que vem com todo mundo super relax após terem aproveitado as férias. Um beijo!